Olá, Marisa, boa noite. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem Só também. estou verificando Obrigada. aqui, nós já estamos ao vivo no Facebook e estamos ao vivo no LinkedIn. Perfeito, estamos nas duas Ótimo. plataformas ao vivo. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Hoje, na primeira participação aqui, nós temos uma pessoa de Natal, Flávio. Boa noite, Flávio. Puxa, que legal. Seja bem-vindo, Flávio. Legal, né? Legal. Então, Marisa, boa noite, né? Bom estar aqui com você novamente. Com uma conversa de RH, nossas segunda-feiras, né? Então, nós vamos iniciar falando bem rápido. Então, para quem não conhece, a Gluck Consulting é uma consultoria que nós trabalhamos aí com Executive Search, orientação de carreira, projetos. Então, o intuito dessas conversas, minha e da Marisa, é para falar de orientação de carreira. É um trabalho que a Marisa está fazendo muito legal dentro da Gluck. É um trabalho direcionado para profissionais que querem trabalhar com a sua carreira. Você pode estar empregado ou no mercado de trabalho. Serve para esses dois tipos de profissionais, né? A Gluck é uma consultoria que eu fundei, eu sou o Fernando Nunes, eu fundei ela 9 anos atrás, e graças a Deus a gente conseguiu sobreviver nesses 9 anos e crescendo a cada ano que passou. Né? Nós temos as 4 divisões, uma divisão de Executive Search, uma divisão de recrutamento e seleção, para cargos até uma média gerência, Executive Search de uma alta gerência até um C-Level. Nós temos a divisão de DHO Development, onde entra, né, a orientação de carreira, que nós estamos falando aqui, entre outros, como treinamentos. Né? Hoje nós estamos aí trabalhando um produto bem bacana, que é o treinamento comercial. Nós tivemos a tarde inteira com um consultor, né, Marisa, que é um consultor homologado. Foi um sucesso, né, Fernando? Sim, foi um Isso. sucesso. Eu fico feliz de ver que as pessoas realmente têm essa abertura, querem conhecer e vão atrás, que foi o que aconteceu imediatamente após, né, a live. Eu acho que vale muito a pena as pessoas assistirem também novamente, quem não teve essa oportunidade, né, podem ver a gravação e realmente agrega demais essa informação da área comercial. Exatamente. Então, assim, são projetos que nós estamos trabalhando para sempre trazer algo diferenciado, né? E essa conversa de segunda-feira, nós tivemos um feedback muito positivo das pessoas em relação à ajuda que nós estamos trazendo. Então, qual que é a ideia dessa ajuda trazer? Então, são dicas, é um bate-papo, né? Eu, como um profissional que já há 9 anos atuando como consultor na área de recrutamento e seleção, a Marisa, com uma carreira muito bacana como vice-presidente e executiva de recursos humanos em grandes empresas. Então, é uma troca de ideias, é um bate-papo, e o que vale muito para a gente é as perguntas que vocês fazem. Então, por favor, tragam perguntas. Nós estamos aqui de braços abertos para receber as perguntas. Importante que a pergunta seja pertinente ao tema que nós estamos tratando hoje. E, se não for, é uma ideia para um próximo tema. Então, esse é um ponto importante. Né? Então, Marisa, eu já me apresentei, então eu sou executivo que trabalhei em recursos humanos há muito tempo. Queria que você rapidinho falasse de você para a gente já começar no nosso tema de hoje, que é um tema muito bacana. Claro. Fui convocado para uma entrevista, e agora? Né? Pois é, que quem a gente faz primeiro, né? Bom, Fernando, eu sou, como você disse, né, sou uma profissional de recursos humanos, na verdade, 32 anos de trabalho, desses 32, 25, 26 foram focados em RH. Então, eu cresci bastante, aprendi muito, né, trabalhei em várias multinacionais aí, mas, na verdade, por uma mera coincidência, né, a vida foi me levando e eu fui assumindo novos cargos. Então, eu trabalhei na Seva, eu era responsável pela América Latina, RH, trabalhei na DHL, na Schenker, na Geodis, trabalhei no grupo TPV, que é a marca AOC, e minha última passagem foi no Dia Supermercado,
que todo mundo deve conhecer, né? Todo mundo tem um dia na esquina de casa, todo mundo fala isso na hora que eu falo da onde eu trabalhei, e foi um mega desafio. Então, assim, é uma carreira sólida e pautada em muito conhecimento e muito trabalho, né? Eu amo o que eu faço, e foram anos de conquista, de coisas que deram muito certo, outras que não deram certo, você tem que recuar, enfim, aí você vai em frente e conquista tudo isso. Eu sou coautora de 4 livros, o último foi lançado em novembro de 2018, e agora estou escrevendo o livro que a probabilidade de lançamento é em outubro, é um livro falando da pós-Covid, e agora o que vai acontecer. Então, estou me preparando, já estou esperando para poder realmente falar com mais propriedade sobre o pós-Covid, né? Não sou psicóloga, né, Fernando? Muita gente pensa que eu sou psicóloga. Dos profissionais de RH, nem todos são psicólogos, né? Sou professora de português e inglês, mas pautei muito a minha carreira em RH. Então, isso que me trouxe muita informação e muito aprendizado. Agora, já entrando nesse tema, né, Fernando, fui convocado para uma entrevista e agora eu queria só fazer um comentário que, na verdade, eu sempre falo e falei sábado para um executivo e ele falou, nossa, essa frase eu vou carregar para mim. Muitas pessoas, sabe, Fernando, e todo mundo que está nos ouvindo, as pessoas se preocupam muito em falar coisas que não são de fato aquilo que elas são. Então, nós falamos isso, eu falei isso a semana passada, mas eu faço questão também de repetir hoje. As pessoas acabam se vendendo muito bem, e por conta disso eu falo, as pessoas fazem MBA em teatro e vão para uma entrevista. Só que isso dura pouco, né? Então, não façam isso. Eu acho que você sendo transparente, sendo você mesmo, você vai se sair muito melhor. Porque você entra em contradição muito fácil quando você não está falando aquilo que deveria, não está falando a verdade, né? Então, assim, seja você. Primeira dica que eu acho que é importante todas as pessoas levarem para si, né? Não fazer esse embromation, como as pessoas falam, né? O embromation, ele dura pouco. Legal, Marisa. Muito obrigado. Então, assim, fui convocado para a entrevista. E agora? Então, esse é um dilema. Então, nós já trouxemos nas outras conversas que nós fizemos algumas informações de como chegar até a entrevista, como me preparar para o mercado, sobre a carreira. Uhum. Agora, chegou aquele momento, fui convocado, e agora? Então, esse é um ponto que nós vamos discutir. Vocês vão perceber que um pouco assim, nós batemos um papo antes, eu e a Marisa, que um pouco que nós vamos conversar, eu vou dar a minha visão como consultor e a Marisa como uma executiva de recursos humanos. Então, é a ideia de casar as informações e trazer a melhor ideia para vocês, né? Uhum. Então, Marisa, o primeiro ponto é aquele que nós conversamos. Fui convocado. Primeira coisa que você tem que fazer, estudar a empresa. Exatamente. Então, começa aí, Marisa, depois eu finalizo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é saber a empresa que vocês vão à entrevista. Por quê? Óbvio, se você não souber e fizerem alguma pergunta para vocês não sabem, você vai ser eliminado de cara. Por que é importante? Não é porque você tem que saber, porque vão te perguntar. Porque você tem que saber realmente, para saber se realmente é uma empresa que te interessa. E não só, eu vou trabalhar lá porque eu estou desempregado. Isso dura pouco também. Então, é importante você saber a empresa que você está indo, o segmento, aonde ela fica localizada, se te agrada ou não, se tem filiais, enfim. Conhecer a empresa como um todo e também, Fernando, na minha visão, os canais que tem esse segmento. Então, eu vou dar o exemplo de logística, que é mais fácil até. Eu vou entrar em várias associações ou instituições no Google, facinho, né? Digito lá no Google, instituições ou associações que têm a ver com logística. E aí eu vou estudar um pouco sobre o tema. Então, eu vou ter uma informação ampla, não só da empresa, como também do segmento. E isso aí você consegue interagir muito mais durante a entrevista. Você consegue também fazer perguntas. E isso vai surpreender a pessoa que está te entrevistando. Né, Marisa? Eu até complemento, dizendo assim, né? Você que está nos ouvindo agora, quando alguém liga
para te oferecer um produto, liga na sua casa para te falar, né, sobre um produto. Quando a pessoa começa a falar que você gosta de vestir camisa azul, que você gosta de um carro XYZ, porque ela estudou a sua vida nas redes sociais, em algum lugar, ela começa a falar, ela vai prender a sua atenção. Você será um diferencial para ela, né? Eu falo porque, assim, eu tenho muitos profissionais que nós chamamos para entrevistar, na própria Gluck, outra empresa, e aí a primeira pergunta que eu faço você está sentado na minha frente, o que você conhece da nossa empresa? A pessoa, às vezes, foi convocada há 5 dias, 10 dias antes para participar daquela entrevista. Quando a pessoa fala para mim, eu dei uma passada rápida no site, eu sei que vocês são uma empresa de RH, significa que ela não estudou. Agora tem aquela pessoa que vai falar assim, vocês têm 4 divisões, vocês fazem isso, aquilo. É um grande diferencial para a pessoa que está do outro lado da mesa. Então, você, além disso que a Marisa falou, que é um diferencial para você conhecer o segmento que você está se vendendo, é também você conquistar o entrevistador. E para conquistar o entrevistador é um ponto muito importante. Quando você chega com dados da empresa, mostrando quais são os locais que tem filiais daquela empresa, o que aquela empresa faz, se é serviço, se é produto, qual tipo de produto. Gente, é um grande diferencial. A pessoa que conhece a empresa, que ela vai fazer entrevista, ela sai a 50 passos na frente de quem não conhece a empresa. Sim. Ela vai chamar muito. Fernando, importante, desculpa te cortar, mas sim, importante as pessoas perceberem, eu não sei quais são as pessoas que estão aqui, então, perceberem que nós não estamos falando de nível. Nós não estamos falando assim, só diretores têm que saber. Nós estamos falando de todo mundo, analistas, auxiliares, supervisores, enfim, todos, porque nós somos maduros, nós temos condição de buscar informação. Busquem, porque isso, de verdade, é um grande diferencial. Exatamente. Outra coisa também, Fernando, que eu acho que faz muita diferença, é você estar atualizado com notícias do Brasil e do mundo. Claro que você não precisa estudar, decorar o jornal, não é isso que eu quero dizer, porque tem até pessoas que não gostam disso e tal. Mas, assim, coisas que atualmente, por exemplo, hoje, se você for numa entrevista, Fernando, o que você precisa saber um pouquinho mais? Me diz. Do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você precisa saber do cenário atual, um ponto muito importante, não se envolver e colocar o seu ponto de vista em relação à parte política, coisa nesse sentido. Mas é importante conhecer do que está acontecendo. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil e nos outros países com relação ao coronavírus, né, ao Covid, quais os países que já estão retornando ao mercado de trabalho, o que está acontecendo no Brasil, quais são essas fases que foram colocadas nos estados para retorno. Então, assim, é conhecer o momento atual. E uma coisa que eu falo, Marisa, que é muito importante, notícias nacionais, internacionais, é base de conhecimento que você vai repassar. Mas um cuidado muito grande que tem que tomar é não tomar partido, tomar um cuidado muito grande para, às vezes, a sua opinião é a correta. Eu estava conversando isso até ontem com a minha esposa, né, com a Anne, que as pessoas, às vezes, elas têm uma opinião muito forte por um dos dois lados, mas é um cuidado muito grande que tem que tomar. Por quê? É importante você ter a sua opinião, mas você nunca sabe quem é o entrevistador. O que aquele entrevistador ele quer ver. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. Né? No ponto de vista... E muitas vezes é uma pegadinha, né? Muitas vezes o entrevistador também provoca a pessoa para ver o quanto que ela vai reagir. Então, é muito importante você ter esse discernimento de não entrar nessa onda, porque tem muitas estratégias, muitas vezes, do entrevistador. Então, essa eu diria que é uma delas, sabe, Fernando? Então, as pessoas têm que tomar cuidado. A gente está aqui todos os dias, 2 vezes por semana, conversando em nossas lives, e um ponto muito importante que a gente tenta é não politizar, não colocar pontos que possam gerar desconforto para a pessoa que está ouvindo. Então,
Para a pessoa que está fazendo entrevista, é a mesma coisa. O que você conseguir colocar que não cause pontos de discórdia, coisa nesse sentido, é importante. E tem muitos argumentos que você pode levar. Como eu coloquei, né? O momento que nós estamos vivendo, qual que é como é que está a economia, como é que está, né, as retomadas, como estão os outros países, estar atento ao que está acontecendo. Exatamente. E falando em atento ao que está acontecendo, eu pegaria um gancho também. Se você tem o nome e sobrenome do entrevistador, dá uma olhadinha nas redes sociais para conhecer um pouquinho da pessoa, é muito importante isso. Não que você vai chegar lá na entrevista, já vai falar coisas que não deveria falar e tudo mais, mas pelo menos conhecer o gosto da pessoa, saber o cargo que ela tem na empresa e tudo mais, sabe? E pautado de informação. Então, olha quanta coisa que a gente já falou hoje. Então, eu vou olhar a empresa nos sites, nos canais do segmento. Eu também vou, se possível, avaliar quem é esse entrevistador que está aí, que vai falar comigo. Eu preciso ter uma ideia, de novo, gente, não é que eu vou sair estudando jornal, uma ideia do que está acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo. Então, assim, olha como que não é simplesmente eu fui convocado para entrevista, eu só vou ver que roupa que eu vou e pronto, né? E acabou. Não é assim. Né? Eu tenho que ir muito mais pautado de informação do que me preocupar com qual é a roupa que eu vou colocar para ir nessa entrevista. Não, até porque, né, Marisa, a gente falou já em algumas conversas anteriores, né, e até uma live que nós tivemos aí com o Luciano, quando ele falou para a gente de network, né, é muito importante você criar ali uma empatia com a pessoa que está do outro lado, né, com o entrevistador principalmente. Então, para você criar essa empatia, é importante você conhecer quem está na sua frente, quem está do outro lado. Então, muitas vezes você procurando ali no LinkedIn do entrevistador, você pode ver que ele estudou no mesmo colégio que você lá atrás. Aí você já vai ter uma oportunidade de trazer um ponto de empatia muito rico. Né? Você vai ver que vocês já trabalharam em uma empresa lá atrás, ou ele já trabalhou em alguma empresa que o seu irmão, ou o seu pai, ou sua mãe, alguém trabalhou. Então, assim, ter alguma informação que traga algo para ter esse engajamento com a pessoa que está na sua frente é muito importante. Então, não é só a empresa. Então, conhecer a empresa e conhecer quem está do outro lado. Né, Marisa? Porém, nunca esquecendo, Fernando, o perfil desse entrevistador. Tem pessoas que não gostam que você, gostam de saber que você meio que entrou na vida dela, é uma privacidade e tal. Então, isso não está escrito em livros, né? É apenas um feeling que você tem que ter. E não já chegar e falar assim, eu sei que você gosta de cachorro, eu sei que você bebe cerveja. Então, assim, se é uma pessoa que vai se ofender, você tem que ter essa sensibilidade também, né? Então, tem que ir com a informação na manga. Mas tem que ver até quanto você consegue ir, né? Você não é bem assim. Que a pessoa está aberta, né, para receber aquela informação. Exatamente. Esse exemplo que eu dei aí do colégio, né? Você sabe que a pessoa estudou naquele colégio, alguma coisa, você cita o colégio. Eu estudei lá no colégio que eu estudei, por exemplo, Instituto Santa Amália. Aí a pessoa fala, putz, eu também estudei. Olha que legal, nós estudamos, não sei o que. Então, assim, você tem a informação na mão para usar de uma maneira que você não agrida a pessoa, porque se você já chega falando, eu sei que você estudou lá, eu sei, a pessoa fala, mas ele me investigou, né? Então, ter a informação e saber colocar no momento correto. Exatamente. Isso é um muito bem bacana. Né? Uma coisa também que eu lembrei agora, Fernando, desculpa te cortar, mas lembrei agora uma outra coisa também. Muitas vezes a pessoa está buscando um trabalho, um emprego há muito tempo. Então, ela está muito ansiosa por aquilo. Eu sei como é que é isso. Eu também já busquei emprego, né? Então, você fica numa ansiedade, você quer muito, e você acaba agindo por impulso. E então, acaba respondendo antes de pensar. O que acontece? Você acaba dando respostas que não deveria. Então, ninguém vai achar que você
tá errado se você demorar um pouquinho, mas assim, um delay muito rápido para pensar numa resposta. Não haja por impulso, porque isso pode te prejudicar. Depois você... Né, tem muita gente assim, né? A pessoa fala e fala assim, nossa, eu não devia ter falado isso. Meu Deus, na entrevista, você tem que pensar, porque eu não devia ter falado isso já, aí é tarde demais. Né? Não vai ter uma segunda chance, entendeu? Exatamente. Então, assim, dá uma respirada, pede uma água, às vezes, pro entrevistador, né? Pensa e como vai dar a resposta, né? Porque às vezes a gente, né, impulsivo, dá uma resposta que aquilo ali pode prejudicar a gente no processo. Né? Então, assim, eu já tive casos de pessoas, quando você faz uma pergunta, por que você está fazendo faculdade de marketing, por exemplo? Aí a pessoa fala, era só isso que tinha lá, não tinha uma outra opção. Pois e a pessoa está fazendo uma vaga para uma entrevista, uma vaga de marketing. Então, assim, o entrevistador ele vai avaliar, vai falar assim, mas será que essa pessoa, se eu contratar, daqui a pouco ela vai mudar de ideia e vai para uma outra área? Então, assim, tomar um cuidado muito grande com o que vai responder. É saber aonde colocar, assim, muitas vezes o que nós estamos pensando, será que aquilo vai me prejudicar? Será que aquilo faz sentido para a posição? Né? Aonde que isso pode me beneficiar? Então, avaliar muito bem isso. Né? Nesse ponto, nas orientações de carreira, acho que vale a pena comentar, essas orientações de carreira que nós estamos fazendo, né, Fernando, pela Gluck, tem vários profissionais que eu estou atendendo, estou muito feliz, assim, de poder colaborar com essas pessoas, né, realmente é uma dúvida que as pessoas têm sobre tudo isso que nós estamos falando, e sobre várias outras coisas. Então, é realmente fazer um teste, eu faço teste em português, em inglês, em espanhol, para a pessoa perceber as pegadinhas que tem nas minhas perguntas. E aí depois eu mando o relatório, olha, isso aqui eu perguntei porque você não deveria ter falado aquilo, isso aqui você falou pouco, você deveria ter falado mais, isso aqui não fica lá. Então é importante isso. Por quê? Porque as pessoas têm motivos de perguntar alguma coisa e que muitas vezes a pessoa não quer saber a resposta, ela quer saber a maneira como você construiu a resposta. Olha que absurdo que eu estou falando, mas é isso. Eu não quero saber se a resposta é correta ou é errada. Eu depois posso até... Isso eu faço muito nas sessões de orientação de carreira. Eu quero sim que você... ver se você tem uma resposta com começo, meio e fim, por exemplo. Tá? Eu quero ver... Ui, desculpa, pode falar. Não. Continua, finaliza, que depois eu tenho uma pergunta que eu vou colocar aqui pra gente. Eu quero ver até que ponto você vai se entregar e vai entrar em alguma sintonia aí que não deveria, sabe? Então tem muitas pegadinhas. As pessoas deveriam conhecer um pouco mais sobre isso, sabe? Não simplesmente tô feliz porque fui convocado. Não é só isso, né? Você tem que se preocupar com várias coisas. Legal. Eu acho que até para a gente complementar, eu vou colocar uma pergunta que o Fábio fez aqui, ó. O Flávio Balardim fez para a gente. Na entrevista, sempre me pergunta quais são os meus defeitos. Até que ponto esses defeitos não são prejudiciais na avaliação? Né? Quando a gente fala de defeitos, é um dos pontos que a Marisa falou aí, Flávio, em termos da impulsividade, do quanto que a pessoa está pronta para responder aquilo ali, né? E aí eu vou te dar um exemplo, né? Que em termos aí de defeito. Teve um candidato uma vez que ele falou assim, Fernando, eu fui questionado sobre os meus defeitos. E aí eu falei que meu defeito foi ter errado em um processo na empresa, não dizer não a um processo da empresa, e fui desligado daquela empresa. E aí parou por aí. Aí que foi o erro dele quando ele parou por aí. Quando ele fala do defeito dele de não ter falado não a um processo, ok, foi um defeito que depois ele trabalhou sobre isso. Mas o que ele fez para consertar aquilo? O que ele fez para mudar aquilo? Então você pode ter um defeito, mas o que você fez para resolver?
né? Então, esse é um ponto muito importante, é você mostrar o que você tem, mas o que você fez para mudar aquilo. Estou feliz porque a gente nem combinou sobre essa resposta, mas eu tenho a mesma opinião que você, Fernando. Todos nós temos defeitos, eu tenho um monte de defeito, mas assim, o que eu estou fazendo para melhorar? Por exemplo, você está na entrevista e aí a pessoa te pergunta quais são os seus defeitos, né? Aí você fala, eu sou impulsiva, eu falo demais. E aí, vírgula, mas o que você está... Então, aí você responde. Mas para melhorar isso, eu já estou me preparando, estou fazendo um coaching, estou tará. Então, eu sou uma pessoa desatenta, mas para isso, para melhorar, então, claro, não adianta também você falar para o entrevistador que você não tem defeitos, né? É humanamente impossível, todo mundo tem. Tem sempre uma oportunidade aí de a gente melhorar em alguma coisa, né? Mas é exatamente o que o Fernando falou. Fico feliz, Fernando, mas porque nós temos a mesma opinião. Mudar, né? Exato, esse é o ponto principal, porque todo mundo erra, todo mundo tem dificuldades e tudo mais. Agora, eu tinha uma chefe que falava, só erra quem trabalha. Então, assim, só erra quem trabalha, tudo bem, mas ela não vai admitir erros banais. Então, só erra quem trabalha, porém, o que eu estou fazendo para não errar mais? Cometer esses erros, você não pode ter o mesmo erro sempre. Então, assim, tudo tem um limite na nossa vida, né? E essa resposta é perfeita. Eu não vou omitir o meu defeito, porém, o que eu estou fazendo, porque eu tenho noção que é um defeito, eu preciso melhorar. O que eu faço para ficar melhor? Exatamente isso. Um cuidado que a gente tem que ter como entrevistado, né, é uma coisa que a Jéssica colocou aqui para gente, né? Jéssica, boa noite. Ela coloca aqui que uma das perguntas que chama atenção, né, quando ela faz, por que o candidato está procurando uma nova oportunidade? E aí, dependendo da resposta que o candidato passa para ela consegue identificar muito sobre aquela pessoa. Exatamente isso. Perfeito. Então, assim, né, entra naquele ponto, né, Marisa, que a gente ia falar, que já estava até aqui pré-estabelecido aqui. Por que você está procurando uma nova recolocação, um novo emprego? Porque eu não me dou bem com o meu chefe. Porque a empresa não presta. Ou porque, assim, falar mal da empresa que você trabalhou jamais, gente. Grande problema. Né? É um crime, assim, na verdade. Exatamente. Então, assim, é um cuidado muito grande quando você coloca por que você está buscando uma nova recolocação no mercado. Então, é muito delicado. É muito delicado. Né? E, ao invés de você falar do passado, fala do futuro. É uma dica que eu dou. Exato, né? Ao invés de você, né? Por que você está procurando? Fala do futuro. Fala que é porque você quer crescer profissionalmente, que você enxerga naquela empresa uma oportunidade de crescimento. Então, assim, lembrem-se, é uma dica que nós estamos dando aqui, né? Essa é a ideia dessas nossas lives, dessa nossa conversa. Quando você for perguntado por que você está buscando nova oportunidade, fale do futuro e não do passado. Que as entrevistas, elas são muito voltadas para o passado. Hoje, as empresas, eles têm entrevistas por competência, né? Então, a entrevista por competência é o quê? É identificar o que você fez no seu passado, é identificar o que você, como você fez e qual o resultado. O que você fez, como você fez e qual o resultado. Né? Mas vislumbrando, então, lá na frente, né? Então, quando você for perguntado, fale do futuro, não fale do passado. Né? Exatamente. Conta um pouco da tua experiência, é importante, né? Mas concordo que você tem que olhar lá para frente. Jamais, gente, só reforçando, Fernando, falar da empresa, falar mal da empresa onde você passou, onde você está hoje, é um crime. Realmente você vai ser excluído na hora na entrevista, porque isso é falta de ética, eu acho, né? A empresa está pagando seu salário, ainda que não seja injusto, acontece muitas coisas nas empresas, né? Mas não importa, seja ético. Fale que você está buscando, mas assim, falar mal da empresa e também nem é bom para você, sabe? Estou indo procurar outro emprego porque essa empresa não serve para mim e tal, eu sou muito superior a essa empresa, então, e não é bem assim.
Então, temos que olhar para frente, almejar futuro, quero crescer, quero uma oportunidade em outro país, enfim, alguma coisa assim, porque de fato é o que a gente quer. Até porque, né, Marisa, é natural do ser humano, quando ele sai de uma empresa ou quando acontece algo que não é de agrado daquele ser humano, ele fica chateado, né? E, inclusive, um dos trabalhos que é feito pela Marisa na orientação de carreira, que nós, né, que as pessoas contratam a Marisa para fazer esse trabalho, é ter um carinho de como colocar a forma correta da empresa que você trabalhou, né? É tirar a mágoa, é trabalhar de uma forma que você consiga se vender corretamente. Então, esse é um trabalho que a Marisa faz com as pessoas que têm a orientação de carreira com ela. Né? O como fazer isso, aí é todo um processo de como fazer, porque é natural. Quando você sai de uma empresa, você sai magoado. Quando você está no momento ruim dentro daquela empresa, você fica magoado. Então, é uma linha muito tênue para você falar algo que não agrade. Então, esse é um trabalho que a Marisa faz muito bem feito com os profissionais, de tirar e trabalhar em cima dessa mágoa. Exato. Pegando esse gancho, então, uma continuação, o entrevistador muitas vezes ou a entrevistadora é uma pessoa jovem e que começa a falar gírias, e muitas vezes é uma estratégia dela ou dele para realmente ver até onde você vai. Não entrem nessa, pessoal. Falar muita gíria, dar aquelas gargalhadas altíssimas. Vocês estão numa entrevista, ainda que hoje nós estamos num mundo muito mais moderno, né? Tudo, as pessoas acabam se vestindo diferente de antigamente e tudo mais, mas não se esqueçam, esse tema é tradicional. Então, ainda que seja uma Chili Beans, por exemplo, que é uma empresa super moderna, todo mundo tatuado e tudo mais, mas quanto mais você se policiar, você não vai errar, né? Então, você não sabe qual é a intenção da pessoa que está do outro lado. Acreditem, não entrem nessa. Gírias e gargalhadas altas e começar a falar muito da sua vida pessoal, entrar em detalhes. Tem pessoas que até entram em detalhes da sua vida pessoal. Jamais. Vocês também estão dando um tiro no pé. Não é recomendável. Até porque, né, Marisa, a pessoa que está do outro lado da mesa entrevistadora, ele não é seu amigo. Né? Exatamente. Ele não é uma pessoa que você sai para ir num happy hour, ele não é uma pessoa que você convida para ir num casamento ou numa festa de aniversário, não. A pessoa que está do outro lado da mesa, ela está te avaliando. Então, muitas vezes, a pessoa até ela se mostra mais despojada, mais tranquila. Mais friendly. Exatamente, até para ver a quantidade de tipo assim que você vai falar, né? Então, né, legal. Então, eles não querem ouvir isso. Eles querem ver o quanto que você é profissional. Até porque, a partir do momento que você for contratado, estiver do outro lado, você estará representando a empresa. Você estará com o crachá daquela empresa. E aí, a forma de como você se expressa é a forma de como você vai vender a empresa. Né? Quem nunca se incomodou, eu e a Marisa temos um caso assim, para contar para vocês assim, que aconteceu com a gente, né, de ver pessoas com o uniforme da empresa dentro de um elevador falando mal. Verdade. Eu e a Marisa já presenciamos isso dentro de um elevador. Meu Deus. O pessoal falando daquela empresa, mas assim, trabalham lá e falando em gíria, e falando mal, falando palavrões dentro do elevador. Aquilo palavrão, né? Lembra, Marisa? Né? Dentro de um elevador com outras pessoas. Foi chocante. Né? Então, é o cartão de visita da empresa. Então, é um cuidado muito forte que tem que tomar. Né? É muito delicado. Então, assim, gírias na entrevista é um caso. E depois continuar também é complicado. Né? É isso que eu falo. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com as gírias, a forma de como se tratar em uma entrevista. Então, assim, ninguém nunca pecou por ser formal. Ninguém nunca pecou por informalidade. Exato. Né? E aí, Marisa, eu já pego até esse gancho aí das gírias na entrevista. Daqui a pouco eu vou colocar até uma pergunta da Cássia aqui. Aliás, eu vou colocar já a pergunta da Cássia,
que faz sentido para a gente nesse momento. O que ela colocou aqui, né? Que muitas vezes na entrevista, até voltando um pouco no tema anterior, os entrevistadores, eles forçam muito na empresa anterior. Por que ele quer saber tanto da empresa anterior? Por que ele quer saber tanto, né, da empresa anterior? Cássia, eu te respondo, porque assim, o que acontece? Os entrevistadores, eles são treinados para ver como você reagiu em vivências passadas. Como que você reagiu em certas situações. Então, o que eles querem fazer? Eles querem tirar de você informação das empresas anteriores e para saber como você reagiu àquele cenário, àquele processo. Então, aconteceu algo, qual foi a sua reação? E isso você trará para o futuro. Então, é isso que eles fazem, perguntar das empresas anteriores é primordial, até porque eles querem saber qual o motivo pelo qual você saiu daquela empresa. E é um ponto que a Marisa já falou em uma live anterior, e eu reforço, assim, e a Marisa falou no início dessa daqui, é a sinceridade. Então, você tem que ser sincero pelo motivo no qual você saiu da empresa anterior. Porque o que as empresas fazem? Se você for candidato finalista, ela vai ligar lá e vai tirar referência sua. E se tiver divergência do que foi falado, pronto, você já vai ser cortado do processo. Então, realmente, precisa ser transparente. Se você teve um problema com o seu gestor lá na empresa anterior, então é importante, tem formas e formas de como você falar. Né? Então, a forma de gestão daquela empresa eu não estava de acordo com o modelo de gestão daquela empresa. Pronto, você não falou mal. Então, tem formas e formas de como passar isso, né? Você tem algo a complementar, Marisa, a esse comentário da Cássia? Você quer que eu coloque de novo aqui? Eu quero sim apenas complementar com um comentário da nossa outra colega, eu acho que é a Flávia, né? A Flávia, inclusive, comentou, apenas complementando, Cássia, que muitas respostas dão a ênfase para você ser contratado ou não. Então, ainda que a empresa queira saber... Jéssica, desculpa, eu sou péssima para o nome, desculpa. Então, ainda que você tenha muita coisa para dizer, que você sabe que são coisas negativas, não diga, mas se prepare antes. Se prepare. Se eles me perguntarem isso, eu vou falar dessa maneira. Eu não vou mentir, mas eu não vou comentar alguma coisa negativa sobre a empresa, alguma coisa de assédio. Não fica muito ético você comentar numa entrevista sobre assédio moral, assédio sexual. Não é ético. Depois você pode até se aprofundar, mas não é ético. Então, seja assim... apesar de que o assédio moral e o assédio sexual é totalmente antiético, mas mantenha o seu equilíbrio, né? De novo, uma das primeiras sugestões, não haja pelo impulso, porque a pessoa está ali para realmente te provocar e ver até quanto você vai se enforcar nas suas próprias palavras. Então, e também, outra coisa que nós não combinamos, Fernando, mas eu acho que é importante, não sou agressivo ou arrogante. Muitos gestores falam assim, mas por que eu te contrataria? Quantas pessoas fazem essa pergunta? Não achem que vocês vão ser arrogantes de falar, porque eu tenho certeza que eu posso colaborar com esse processo XPTO, que eu posso melhorar essa produtividade, que eu posso reduzir custos e tudo mais. Gente, é o momento da fechada da entrevista. Por que eu te contrataria? Pensem nessa resposta, porque é uma resposta que vai fechar o conceito todo de quem é você. É bem importante, eu acho. Perfeito, Marisa, perfeita essa colocação. Esse é o porquê que eu te contrataria. Existem várias... É a hora de você realmente colocar e ser mesmo, falar assim, porque eu vou resolver os seus problemas. Se vender, né? Exatamente. É isso. Uma coisa que eu sempre pergunto para um candidato é assim, por que a empresa te contratou? E aí ele para e pensa para resolver um problema, assim. Para e pensa, por que as empresas até hoje contrataram você? Você que está nos ouvindo aqui. Até se alguém tiver uma resposta, coloque aqui no comentário. Por que a última empresa que você trabalhou, por que ela te contratou?
porque ela tinha uma necessidade. E esta empresa que está te entrevistando, ela tem uma necessidade. Então, durante a entrevista, se você conseguir tirar essa informação da pessoa que está te entrevistando, você vai conseguir dar uma resposta perfeita, porque você é essa informação, por que eu devo ser contratado? Para resolver o seu problema, para resolver o problema que você tem aqui. Então, exatamente, não é ser agressivo, não é ser arrogante, mas sim é estar pronto para resolver. Falar com propriedade, né? Falar, eu estou aqui para realmente te ajudar, colaborar, agregar valor para o teu negócio, sabe? Essas coisas eu acho, e de fato fazer acontecer, né, Fernando? Também não adianta nada a pessoa se preparar com todo esse discurso e depois não fazer acontecer. As pessoas têm obrigação, como nós falamos a semana passada, o dia a dia bem feito, nós somos pagos para isso, obrigada, mas a empresa agradece, nós temos um contrato com a empresa para fazer um dia a dia bem feito. O que a mais a gente vai fazer? Então, quanto que eu vou agregar? Quanto que eu vou estar olhando uma estratégia, poder interferir em algumas coisas beneficamente, sabe? Então, é isso que as empresas procuram. Pessoas que fazem a diferença. Legal, até agora os comentários, né? É o momento de fechar qualquer dúvida do contratador. É oportunidade. É a hora que você tem para terminar a sua venda. É isso aí. Obrigado, é isso mesmo. Então, assim, exatamente, muitos comentários entrando aqui, muito legal. Marisa, o ponto a gente já falou aqui do né, como se preparar, como participar, né, da entrevista. Agora, um ponto muito importante é que ainda as pessoas pecam a vestimenta. Nossa. Você, como uma diretora de recursos humanos, quais foram os principais pontos que a pessoa pecou em vestimenta quando foi em uma entrevista com você? Depois eu vou te falar das minhas. Tá, tem vários, eu vou te falar todos, então, que eu me lembre, né? Decote, mulheres, decote, saia curta, blusa transparente, isso é totalmente reprovado. E não é inveja de mulher, não, sabe, Fernando? Porque eu já passei um pouco dessa fase. Então, assim, não usem decote, porque se vocês acham que o decote vai chamar um emprego, é engano. Decote pode chamar outras coisas, mas emprego não. Transparência na blusa e saias curtinhas, nem pensar. Brincos enormes, sabe, aquelas coisas bem de balada, não, nada contra, eu também uso isso, tá? Mas não combina numa entrevista. Homens, camisa, se você for de camisa, uma sugestão, deixa só um botão aberto, porque tem pessoas que vão, parece bicheiro, sabe assim, a camisa toda aberta, isso não combina numa entrevista, ainda que seja uma empresa moderna, tá? Se eu tô de camiseta polo, a mesma coisa, deixa só o último botão, o primeiro, né, na verdade, aberto, não escancara o seu decote masculino também, que isso não combina. Então, eu uma vez entrevistei uma pessoa, Fernando, eu fiquei chocada. A pessoa estava de moletom, mas moletom de dormir. Não era um moletom bonito, porque hoje em dia tem até uns moletons, né, mulheres que estão aqui nessa live, é moda até, né, você usar um moletom, até tem um preto com onça aqui, é todo chique e tal, você usa ele com salto alto, fica bem bonito. Agora, moletom de dormir, você percebe, né, porque tá todo estranho, né, todo manchado de lavar e tudo mais. Então, assim, gente, se preocupem com isso, isso é você, é a tua imagem. Então, isso também eu não sugiro, não acho que é muito positivo. O que você tem mais, Legal. Fernando? O que você acha? Eu só tenho a complementar, assim, né? Uma coisa muito importante é que, assim, nós estamos no século XXI e eu aprendi muito com o pessoal da Experts for Experts, que são nossos sócios lá da Europa, sobre isso, né? Porque lá eles são muito formais. E todas as reuniões que a gente fazia, que a gente ia lá com eles, eram os homens de camisa, gravata, né, terno, gravata, no começo até eu ia, e aí os próprios senhores da Expert for Expert, que são, né, senhores de 60 e poucos anos, eles falaram, não, nós estamos no século XXI, uma calça social, um blazer, uma camisa, um homem, é muito bem visto. Mas agora sim, tem um ponto que é muito importante,
saber quem que é o seu entrevistador. Uhum. Se o seu entrevistador é o dono da empresa, uma pessoa de mais idade, tá? Peque pelo formalismo. O homem, coloque um terno e uma gravata. Se você chegar lá e ele estiver sem gravata, o máximo que vai acontecer é ser... Você Que legal, tira, né? Tudo bem, eu vou tirar minha gravata. Ou então fique com a gravata, porque assim, é importante, né? Agora, isso depende da posição, né, que você vai buscar numa empresa. Mas assim, uma calça social, uma camisa, já é muito bem vista, é o que a Marisa falou. Uhum. E bem apresentável, bem passadinha. Uma mulher, né, agora falando um pouco do lado feminino, é muito importante a formalidade. Quanto mais formal você estiver para uma entrevista, melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma candidata nossa, ela veio na Globo, fez uma entrevista, foi muito bem avaliada, conhecia tudo sobre o processo. Ela foi fazer entrevista no cliente. Ela chegou no cliente, era aqui no interior, né? E quando ela chegou no cliente, o que ela fez? Ela saiu do carro, pegou o óculos dela e colocou na cabeça. Aquilo para o cliente não gostou. Uma coisa tão simples. Mas ele falou... É uma bobeira, né? Mas você vê, cada pessoa é de um jeito, né? Fernando, eu perdi a vontade de conversar com ela porque ela veio conversar comigo com óculos na cabeça. Então, assim, para mim, às vezes para Marisa, para qualquer outra pessoa, seria normal. Mas olha pelo ponto que essa pessoa se prejudicou. Aí fazer uma entrevista com óculos na cabeça. Uma coisa muito simples, mas é um cuidado muito grande que você tem que tomar. Né? Porque você nunca sabe o outro lado, né? O que é outra pessoa, né? Qual o nível de que a pessoa é conservadora do outro lado. Então, é um cuidado muito grande que tem que se tomar com isso. Né? Então, por isso que, na dúvida, o simples é o ideal, né? O simples. Exatamente. Sem estampa, coisas mais simples, cores mais normais e tal, eu acho que a gente não erra. Exatamente. E aí, um ponto muito importante, até fazendo um gancho com aquele anterior, Marisa. O entrevistador, ele não é o seu amigo. Ele não vai para o happy hour com você. Né? Isso eu falo principalmente para as mulheres. Às vezes chega, abraça, dá beijo, aí vem um homem, aquele lá, bate nas costas. Calma, gente. A pessoa que está entrevistando, ela ainda tem uma certa distância de você. Então, a forma de como você chega é um cartão de visita seu. Então, é um cuidado muito grande, é ser formal. Você tem que ser muito formal nesse momento. Então, né, eu já vi, assim, também clientes que reprovaram candidatos porque a pessoa chegou achando que era o melhor amigo. Isso daí já causou um bloqueio naquele cliente. Ele não ele continuou até a entrevista, mas aquilo ali bloqueou. Então, é um cuidado muito grande ser simpático e ultrapassar o limite da simpatia e ser agressivo à pessoa que está do outro lado. Você ir numa entrevista e já dar um beijinho no entrevistador, a probabilidade de você ser reprovado é muito grande. Porque o entrevistador, ele também não te conhece. Então, é a primeira imagem que ele vai ter de você. E tanto, eu diria também, sabe, Fernando, tem muito entrevistador que é meio nonsense, né? Não tem muita noção. Também já sai beijando, não tem nada a ver. Nós estamos numa entrevista, nós vamos conversar sobre um trabalho. Então, assim, para mim, por mais informal que seja a entrevista, essa coisa de sair dando beijinho e tal, não combina muito, né? Um outro detalhe também que eu me lembrei agora, que acho que é bastante importante falando de vestimenta, sobre postura e tudo mais, é o bendito chiclete. Sim. Gente, eu já entrevistei muita gente mascando chiclete. E eu já fui numa entrevista com chiclete na boca. Sabe o que eu fiz? Enfiei ele embaixo da língua. Porque você entra, pode acontecer, mas não fiquem mascando o chiclete. Põe ele embaixo da língua e até você não saiu. Põe aqui, sei lá, se virem. Mas mascar o chiclete numa entrevista é muito ruim, é muito feio. Então, de novo, uma outra dica que é importante. Olha quanta coisa a gente está falando, né, Fernando? Parece uma coisa tão boba, né? Sim, não, são coisas simples, mas acontece, né? É aquela história do óbvio, né? O óbvio não é tão óbvio assim. Não é. Não é nada óbvio. O óbvio Se a gente vê os motivos, as razões, porque
muitas pessoas da equipe, eu tinha uma equipe abaixo de mim lá no dia, e os motivos que a minha equipe reprovava as pessoas era praticamente uma boa parte do que nós estamos falando agora. Outra coisa também, tem muita gente que fala muito. As pessoas falam demais. Primeiro, pode ser uma soma de tudo isso que nós falamos. O nervosismo, a pessoa age por impulso, ela quer muito agradar, ela quer contar a história desde quando ela era estagiário e hoje ela tem 30 anos de carreira. Gente, não falem demais. Não falem. A pessoa, ela acaba não ouvindo mais. Falem coisas com propriedade, falem coisas que são úteis. Se você chegou num nível de diretor de operações numa empresa de um freight forwarding, você não precisa falar que você sabe e que você já emitiu um AWB na sua vida. Não precisa, gente. Então, assim, é meio óbvio, né? Óbvio que se você chegou nesse lugar e você já teve uma carreira, você fez uma carreira, você já emitiu AWB, house, tará. Mas você, na postura de um diretor, você não vai falar isso. E outros exemplos aí que são importantes, e as pessoas querem falar demais. Então, se preocupem com isso, porque falar demais também chega uma hora que o entrevistador, ele acaba bloqueando, ele acaba não te ouvindo mais. E também não vai somar nada. Eu até complemento, Marisa, porque quando você se prepara para fazer uma entrevista com uma pessoa, você já tem as perguntas feitas ali. Então, espere o entrevistador fazer a pergunta. Né? Tem gente que às vezes que fala, mas tudo aquilo que ela falou não faz sentido pelo que a posição quer, né? Não, deixa o entrevistador fazer a pergunta, porque o entrevistador ele vai buscar o que realmente ele precisa para aquela posição, né? E é isso, o nervosismo, o falar demais. Eu já tive casos que foi até muito engraçado, né? Tem pessoas que às vezes ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Você tem ali um script. É verdade. Tá? E a pessoa faz a pergunta. Aquela empresa, eu fui mandado embora. Você sabe por que eu fui mandado embora? Eu vou te responder por que eu fui mandado embora. E aí ele começa a falar. Mas aquilo para mim não tem necessidade, não é aquilo que eu estou buscando. Então, assim, né, você sabe por que eu faço a venda para o segmento automotivo? Por causa disso, só que eu quero saber venda do segmento farmacêutico. Então não tem o porquê falar tanto. Espera a pergunta. Esteja pronto para conseguir responder o que será perguntado. Isso é o mais importante. Né? Eu preciso contar uma história que aconteceu comigo. E, na verdade, foi muito engraçado isso. Não faz muito tempo, não. Deve fazer, sei lá, uns 6 anos. Eu fui chamada para uma entrevista por um headhunter. O headhunter, ele fala mais do que, como dizem, o homem da cobra, né? Que fica lá no centro da cidade. O moço falava demais. Ele se vendeu, assim, ele subiu na mesa, dançou, enfim, modo de dizer, mas assim, uma pessoa que se vendia demais e falava. Eu tenho esse perfil e de repente eu tô errada, sabe, Fernando? Mas eu fico muito ouvindo a pessoa. Ouvindo. E depois, acho que ele percebeu, mas ele falou muito, gente, ele falou uns 50 minutos. Depois que ele falou tudo isso, ele me perguntou, você não vai reagir? Eu quero uma pessoa assim, como eu, não sei o que lá, para ir nesse cliente. Eu levantei, eu apertei a mão dele e falei, eu não sou essa pessoa. E ele ficou chocado, porque acho que nunca tinha... Mas, na verdade, não está escrito em livro, né, Fernando? Também, de repente, eu estou errada, sabe? Mas eu não tenho esse perfil. Eu não vou sair dançando, falando. E aí, eu apertei a mão dele para ir embora. E ele falou assim, não, senta aí, me conta de você. Então, depois de 50 minutos, gente, foi que eu pude falar de mim. Então, também acontece ao contrário, sabe? É horrível. Mas, assim, eu, na hora, não acho que eu desrespeitei o entrevistado, mas eu quis deixar claro para ele, eu não sou essa pessoa. E depois, então, eu pude contar um pouco sobre mim. Então, tanto de um lado quanto do outro que é ruim, né? É muito importante, assim, focar no momento, né? Focar naquela entrevista e entender quais são as perguntas, né? Até para a nossa próxima conversa de segunda-feira, nós vamos trazer alguns temas interessantes para falar um pouco sobre o que o outro lado quer de você.
né? O que o entrevistador ele busca em você, né? Então é um pouco disso, gente, é se preparar, né? Marisa, nós já estamos há quase 1 hora aqui conversando. Pois é, eu achei que a gente ia falar em 20 minutos só. Né? E são temas bacanas, são temas que a gente, né, gosta de falar, nós temos cases aí. Então, só para fechar esse último item, cuidado quando falar, espera a pergunta. Espera a pergunta. Porque a pessoa que está do outro lado, ela vai direcionar a entrevista, e não você que está sendo entrevistado. Quem tem que conduzir é o entrevistador. Então, deixa o entrevistador conduzir, porque eu já vi muitos profissionais sendo prejudicados por tentar conduzir uma entrevista e não falar sobre o que o entrevistado queria. Não, aí o entrevistado depois chegava, ele não tinha informação suficiente para passar para frente aquele profissional. Então, deixa o entrevistador conduzir. O entrevistador, ele está preparado para aquilo. Ele está preparado para fazer aquele trabalho dele. Então, ele sabe o que ele tem que perguntar para você. E você tem que estar pronto para responder. Né? Então, agora, no final da entrevista, sabe, Fernando, uma outra coisa que a gente nem combinou, mas que eu lembrei depois, e que eu acho que é bastante importante. Faça perguntas inteligentes. No final da entrevista, geralmente o entrevistador fala, você tem alguma coisa para me perguntar? Sim, eu tenho. O que são perguntas inteligentes? Perguntas que vão somar. Então, que muitas vezes, dependendo do departamento, o entrevistador não sabe, mas não tem problema. Eu sou do RH, por exemplo, eu vou assumir uma cadeira de um business partner. Eu gostaria de saber a quantidade de processos trabalhistas que tem na empresa. Eu vou ser arrogante de perguntar isso? Claro que não, eu vou trabalhar na empresa. Eu preciso saber. Isso para mim faz diferença. Eu preciso saber o turnover. Eu preciso saber o absenteísmo. Eu preciso saber como que é a estrutura do RH. Então, assim, não pensem que a pessoa vai achar que você está falando demais. Não, isso para mim, tá, Fernando e todo mundo que está nos ouvindo aqui, isso para mim são perguntas inteligentes. Eu sou do financeiro, eu vou assumir uma cadeira lá de contabilidade, enfim, dependendo do nível. Eu preciso saber como é que está o caixa da empresa. Eu preciso saber o contas a receber. Sim. Eu preciso saber, entrar em detalhes da parte profissional. Não pensem que o entrevistador vai achar que você está perguntando demais. Porque aí, se ele achar, é porque também ele não tem bom senso. Porque para você entrar numa empresa, você tem que saber esses detalhes. Então, eu acho que é muito importante fazer perguntas inteligentes. Então, para isso, você tem que se preparar, estudar sobre a empresa, do segmento, saber detalhes que você precisa saber sobre a sua área e sobre a empresa. Perfeito. Isso para todos os níveis, né, Marisa? Eu falo. Todos. Uma pessoa que vai ali numa posição na área de operações, você tem perguntas que você pode fazer ali para o gestor, que ele vai te ver como diferencial. Como, por exemplo, qual é a capacidade produtiva que essa linha tem? Quais são os itens de qualidade que a empresa preza? Né? Em termos de segurança, a empresa trabalha com esse tipo de trabalho, e quais são os valores da empresa em termos de segurança, né? Da área comercial, entender qual que é o nicho de mercado dessa empresa, aonde eles são fortes para vender, né? Eu sei que tem vendedores que estão acompanhando a gente aqui. Então, assim, porque eu te dou um exemplo, às vezes eu tenho um foco muito grande em vender recrutamento e seleção. Eu estou participando de um processo que é para vender assessment, para vender treinamento. Então, assim, é entender. Legal, vocês vendem muito assessment, você sabe que o meu foco é recrutamento e seleção, mas só que eu quero aprender muito o que vocês fazem, eu tenho certeza que eu vou vender muito treinamento. Então, não é desmérito fazer perguntas, mas trazer perguntas inteligentes, né? Entender, você viu o histórico da empresa, coloca lá no final. Nossa, muito legal, eu vi a história da empresa e realmente o senhor XPTO foi ele que fundou a empresa. Você consegue me contar um pouco mais de se ele ainda é atuante ou não é? Então, assim, é importante você ter essa linha leve trás, mas com coisas inteligentes. Não se preocupar só, quanto que é o salário? Né? Quando o entrevistador pergunta, agora é a hora, você pode fazer perguntas. Sempre assim, qual que é o valor do salário? Quais são os benefícios?
importante perguntar, tá? Não estou falando que não é importante perguntar. Mas isso aí, você pode entrar numa pergunta que isso daí vai trazer a resposta, né? Uhum. Qual que é a faixa de remuneração, quais são os benefícios. Então, assim, é trazer o entrevistador com perguntas inteligentes, que é o que a Marisa falou. Exatamente. Né? Exatamente. Isso não soa negativo, de jeito nenhum. Marisa, a gente já chegou a 1 hora aqui, a gente fala bastante. Né? Eu espero trazer para vocês que estão nos assistindo aí um pouco de ajuda para o processo. Né? Mas tem mais um ponto que eu queria tocar, só o último ponto, se você me permitir, Fernando. Vambora. É um outro cuidado, sabe? Não adianta, o entrevistador, ele vai vasculhar a sua vida. Então, você, no LinkedIn, tem uma foto linda, maravilhosa, todo social, todo bonitinho. E no Facebook, você posta vídeos tomando todas, bêbado, desculpe o termo, bêbado, lá dançando. Todo mundo tem direito de beber, todo mundo tem direito de dançar. Aliás, eu amo dançar, mas as pessoas têm que pensar que tem pessoas, entrevistadores, olhando tudo isso. Então, eles vão fazer um link. LinkedIn, Facebook, Instagram e outras que eu acabo não conhecendo, só conheço esses 3, e vão fazer um mix e falar assim, não, essa não é a pessoa que a gente quer. Cuidado, gente. Esse é um alerta, porque pode parecer uma bobeira. As empresas por onde eu passei, a gente olhava. Então, eu falo isso com muita propriedade. Porque, dependendo do cargo, a exigência eu quero uma pessoa que seja clean. E isso, ela é no LinkedIn, no Facebook, em qualquer rede social. E elas foram reprovadas por causa disso. Então, se preocupem com isso, porque isso faz diferença. Eu complemento, né? Porque assim, eu já vi pessoas me falando assim, mas a empresa não tem nada a ver com o que eu faço fora dela, com o que eu faço do lado de fora. Mas só que você está expondo. A partir do momento que você não está exposto, ela não tem nada a ver realmente. Mas a partir do momento que você expõe, é uma situação complicada. E eu dou um exemplo, né? Eu dou um exemplo muito claro. Né? Se você tem hoje na sua residência, você contrata uma pessoa para trabalhar como empregada doméstica na sua casa, você vai dar uma olhada no perfil dela. Você vai ver com quem que ela se relaciona, o que ela faz, porque ela está dentro de casa, então eu tenho que ver. Por que a empresa não pode ver também? Né? Exatamente. Então, é muito importante. Que tem aquele velho chavão, né? O LinkedIn contrata e o Facebook manda embora. Isso daí é normal falar, né? A gente já ouviu falar isso aí. Um contrata, outro manda embora. Então, assim, quanto menos você ficar exposto, é melhor. Então, pense nisso. Né? Pense na hora que você faz aquele comentário na rede social, colocando a sua opinião, né, de qualquer assunto. Pense antes de enviar. Pense que quem pode ler aquilo ali é uma pessoa que vai te contratar. Pense que quem pode ler aquilo ali é um futuro empresário, que o seu currículo estará na mão dele. Então, antes de dar o enter ali de enviar, pense quem do outro lado que vai ler. Quem está do outro lado? E é isso que, às vezes, a gente não reflete sobre isso, a gente sai fazendo. Mas pare e pensa, quem do outro lado vai ver? Esse é um ponto muito importante. Ou até também, sabe, Fernando, se você quer fazer isso, tem uma maneira de você postar, deixa o grupo fechado, né? Então, o Facebook, você deixa acesso só para os seus amigos. Então, porque eu não quero parecer aqui uma chata e né, uma pessoa quadrada, mas assim, as coisas que você quer realmente divulgar dos seus amigos, deixe no grupo fechado para os seus amigos. Né? Não significa que você não possa fazer, mas toma um pouquinho de cuidado, porque as empresas, elas olham, sim. Sim. Elas olham com muita cautela até. Não, elas olham e elas avaliam. Gente, às vezes é isso que a empresa quer, tá? Ela quer uma pessoa mais despojada, uma pessoa que se sinta à vontade nas redes sociais, né? Então, tudo depende do que a empresa busca.
Então, você tem que entender na sua posição. Se eu sou uma pessoa de marketing, que trabalha com redes sociais, eu preciso me expor. Eu preciso, a cada minuto, postar alguma coisa, até porque a empresa vai falar, o quanto que você é ativo nas redes sociais, o quanto que você trabalha com isso. Então, tem as duas formas. Você é um vendedor, a empresa vai, qual que é o seu nível de relacionamento com o seu cliente? Todos os meus clientes estão no meu Facebook, no meu LinkedIn, eu tenho um relacionamento fora do horário de trabalho com eles. Então, tudo isso é avaliado, e tem empresa que vê como positivo, tem empresa que vê como negativo. Então, não tem o certo e não tem o errado, só tomem cuidado. Só isso. Sim, exatamente. Então, esse é um ponto. Mais algum ponto, Marisa, ou a gente pode ir para as considerações finais? Eu acho que não. Hoje acho que a gente conseguiu abranger tudo. Até achávamos que não ia dar para a gente falar tudo, né, Fernando? Mas eu consegui falar tudo que eu gostaria sobre esse tema. Então, de novo, só um resumão, assim, eu fui convocado para a entrevista e agora, gente, vejam quanto que é o e agora, né? Dá um trabalhinho, né? Mas é muito positivo, se vocês se preocuparem com alguns dos itens que nós falamos e levarem a sério e fazerem realmente o que a gente está falando. Eu acho que vale a pena. Legal, Marisa, muito obrigado. E eu, para finalizar, eu sempre falo uma coisa, de tudo que nós falamos, fui convocado para uma entrevista agora, é o que as empresas falam, é o que o Sebrae fala para as empresas, os empresários, planejamento. Sempre quando a gente faz um treinamento, no final, fechamento planejamento. Você se planejou? Então, quando você é convocado para uma entrevista, tudo isso que nós falamos faz parte de um planejamento. Se você se planejou, se você fez a lição de casa, tenho certeza que a vaga é sua. Então, é planejamento. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado. Mais uma noite aí com vocês, das nossas segundas. Todas as segundas vão trazer um tema bacana para a gente conversar. Aguardo aí um ponto muito importante. Compartilhem, quem está no LinkedIn, quem está no Facebook, compartilhem, porque isso vai ajudar a outras pessoas que estão na sua rede, que estão no mercado de trabalho, que às vezes, né, essa nossa conversa pode trazer algo de, né, algum benefício para essa pessoa. Compartilhem. Esses nossos vídeos, eles estão passando no LinkedIn e no Facebook, e depois eu posto eles no YouTube. Então, tem 3 plataformas para as pessoas assistirem. Tá? Então, nós temos aí LinkedIn, que esse vídeo fica aqui, Facebook, que fica no Facebook, e no YouTube. E o quanto mais vocês comentarem, como vocês estão fazendo, e compartilharem o nosso vídeo, nós agradecemos muito, que isso vai ajudar a gente sempre gerar novos conteúdos. E um ponto importante, tragam ideias, né? Escrevam aqui no comentário o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês pretendem escutar relacionado à carreira, a um profissional, que mesmo se a gente, né, não tiver uma experiência com isso, eu tenho certeza que eu e a Maria nós vamos estudar e vamos trazer um conteúdo bem interessante para vocês. Tá ok? É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos, uma ótima semana e até segunda que vem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.